amigos, eu espero que vocês estejam bem, vocês estão acompanhando os nossos vídeos e hoje nós vamos trabalhar um tema dando continuidade para quem tem acompanhado os temas das quartas-feiras. Vocês vão observar que na quarta-feira passada a gente montou um vídeo colocando sobre a posição dos espíritos dentro da questão da política, a partir da orientação do Livro dos Espíritos, com as colocações de Santo Agostinho. Então, o que nós vamos fazer? Desde a quarta passada, nós estamos nesse movimento de, nas quartas, soltar algum vídeo que trabalhe as nossas reflexões neste movimento que nós estamos vivendo, que antecede as eleições gerais no país, ok? A gente está colocando neste mês que antecede, mas são ideias que não desatualizam, até porque nós estamos trazendo as ideias dos espíritos e estamos adequando no movimento que nós estamos vivendo atualmente. Mas não significa que passaram as eleições, acabaram as reflexões. Isso não faz sentido. Mas a gente vai continuar fazendo esses vídeos para nós termos um norte em relação às nossas escolhas, principalmente balizada pela orientação dos espíritos. Quando a gente traz essas colocações, não temos a intenção de determinar de forma nenhuma o que as pessoas irão decidir, o que as pessoas irão definir. As escolhas são livres. O que a gente está fazendo é enxertando o livre-arbítrio com um pouco mais de discernimento, com um pouco mais de bom senso, ainda assim, dentro da nossa compreensão e as leituras que a gente vem fazendo, ok? É claro que, para além daquilo que a gente entende, a espiritualidade aprofunda ainda muito mais quando esses temas são discutidos entre eles, quando eles se reúnem para trazer para nós. Mas na nossa ótica, ainda que esteja nublada, nós vamos tentar trazer e sem que vocês entendam como sendo um fechamento de questão. Não estamos fechando nenhuma questão, estamos abrindo portas para que nós possamos levar para os nossos movimentos. E aí eu quero fazer um pedido para vocês. Eu gostaria que vocês, para além das reflexões, discutam com os amigos, os familiares, com parentes, discutam isso, mas não discutam com o objetivo de criar contendas, discutam com o objetivo de levantar ideias, de criar propostas, de fazer movimentos de mudança da sua parte e ajudar o outro a rever os movimentos de mudança que ele também poderá fazer. Mas não deixe que isso se perca no seu celular. Não deixe que se perca na sua tela do computador. Divulgue. Quanto mais pessoas a gente conseguir fazer um movimento de divulgação, mais orientações, mais alertas, mais discernimento a gente está trabalhando no nosso estado íntimo, já que nós estamos falando não simplesmente do movimento espírita, nós estamos falando do movimento espírita também, mas nós estamos falando de um país, coração do mundo, pátria do Evangelho, independente do contexto em que nós estejamos. Porque se a nossa ótica ela é ruim, a ótica da espiritualidade amplia em milhares de vezes a percepção que nós temos daquilo que nós entendemos, ok? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar um texto do livro O Céu Te Escuta, que vocês estão vendo aqui, do o Espírito de Irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli. Ele traz uma mensagem para nós, que é o capítulo 64 desse livro, que se chama Indignação. Então, vocês veem que, se o primeiro nós trabalhamos falando sobre a visão espírita, que a espiritualidade tem trazido para nós, pelas orientações dos espíritos do movimento político e ou da política, aqui eu peguei um texto que se chama Indignação.
até para nós trabalharmos não só a indignação que está lá, mas a indignação que também caminha aqui. Então veja bem, a palavra, é interessante que nós entendamos o que significa indignação, porque a gente costuma colocar isso, né? Eu estou muito indignado com fulano, eu estou muito indignado com ciclano, nossa, eu estou indignado com a minha família, eu estou indignado com esse movimento político do país, eu estou indignado quando esses profissionais falam isso e falam aquilo. Então veja, a palavra indignação, do latim, ela está escrito para nós que é indignatio ou indignari. Seria indignare se a gente pensar no indignar, seria indignatio se a gente pensar na indignação. Mas a palavra indignação, ela tem o estar irritado com alguém e ou considerar este alguém ou aquela circunstância sem valor. Quando você se indigna com alguém, você está irritado com esta pessoa. Quando você se indigna com um contexto, você considera aquele contexto sem valor. Até porque a gente precisa avaliar por que determinados contextos a gente supervaloriza a ponto de determinar o mal-estar íntimo que nós já estamos trazendo em função de mazelas passadas. Ou seja, muita coisa que a gente está trazendo, associada à indignação atual, elas vão se coadunar neste estado aqui e eu crio uma situação monstruosa dentro de mim em função do estado irritadiço que eu abro portas. Vejamos como que o irmão José coloca para a gente. Mesmo sendo razoavelmente justa a indignação, quando extrapola, pode fazer com que determinadas emoções menos construtivas aflorem no espírito. Mesmo sendo razoavelmente justa, então mesmo que a sua indignação seja justa, e olha, é incontestável, que a maioria de nós carregamos indignações justas, é incontestável. Porque à medida que a gente para pensar em diversas situações, à medida que nós vamos trabalhando o nosso estado íntimo, à medida que nós vamos vencendo desvalores e abraçando valores absolutamente saudáveis nas nossas relações afetivas, emocionais e, acima de tudo, espirituais, a gente começa a se indignar quando outros não abraçam a mesma causa. A gente começa a se indignar. Ok, mas olha o que ele coloca. Quando a indignação extrapola, ela pode fazer com que determinadas emoções menos construtivas aflorem no espírito. Ora, se nós estamos fazendo movimentos de indignação hoje, saudáveis, persistentes, resistentes, se nós estamos fazendo movimentos de indignação, mas que cria em nós uma bagagem de bem-estar, que até aflore, mas que não crie tumulto no nosso estado íntimo, não tem problema nenhum. Entretanto, olha o que ele coloca. Quando extrapola, pode fazer, é uma possibilidade, pode fazer com que determinadas emoções menos construtivas aflorem no espírito. Mas por que determinadas emoções menos construtivas vão aflorar o nosso estado íntimo? E aí nós não podemos perder o contexto. Porque aflora no nosso estado íntimo está relacionado ao passado que nós carregamos. Se nós temos um passado, 2, 3, 5, 8 séculos de mal-estar, de perversão, de corrupção, de lesar o outro, de desrespeitar a liberdade do outro, liberdade de pensar, liberdade de sentir, liberdade de agir, liberdade de caminhar. Se nós temos um passado norteado por essa conduta, hoje nos indigna de forma veemente quando encontramos posturas semelhantes. Eu estou pegando um exemplo. Entretanto,
Se esta indignação, ela aflora o meu estado íntimo com situações de mal-estar e de agressividade, eu tenho que fazer uma revisão do meu estado íntimo. E não eu simplesmente achar que a minha indignação é que está certa e que todos estão errados. Nós temos que sair dessa conduta da arrogância. Porque, ainda que eu me indigne, eu também tenho posturas que outros, conhecendo, se indignam. E aqueles que não me conhecem, mas o dia que me conhecerem, se indignarão. Ou seja, eles ficarão irritados com posturas, com colocações, com a veemência com que eu vou trazendo determinados posicionamentos. Então, outros se indignarão, mas eles aprenderão a respeitar a minha postura. Como eu estou aqui propondo para vocês, para que a gente aprenda a respeitar a postura do outro, embora estejamos indignados com uma série de colocações que não concordamos. E olha, nós não concordamos, não é porque já melhoramos de forma avassaladora, não é isso. Nós não concordamos porque determinados lampejos estão acendendo na nossa alma. E eu estou falando de lampejo. Eu estou fazendo uma referência a uma luz de um palito de fósforo. Eu não estou falando do farol da Barra. Eu não estou falando daquele que conduzia navegantes nas noites escuras. Eu não estou falando do farol da Barra. Então, se um lampejo, uma pequena chama, acende no nosso estado íntimo, muitas vezes nós nos achamos em condições de nos indignarmos com o outro, com as posturas, com posicionamentos, com as falas. Nós temos que parar com isso, gente. A gente pode se indignar? Pode, mas não se permita o tumulto na indignação. Não se permita. Porque se você se permitir o tumulto na indignação, você entra no mesmo grau daquelas pessoas que estão indignadas sem discernimento, que estão indignadas sem bom senso, que estão indignadas usando da racionalidade, razão sem sentimento. Racionalidade sem sentimento, ou seja, razão absoluta, razão incisiva, razão doentia, ela se torna racionalismo. Racionalismo que não tem sentimento, ele se torna agressividade. A agressividade sem sentimento, nós estamos falando de violência. Então, eu vou repetir. Se nós trabalhamos com a razão sem sentimento, nós caminhamos da razão para o racionalismo. Se continuamos sem o sentimento, trabalhamos do racionalismo para a agressividade. Se continuamos sem sentimento, trabalhamos da agressividade para a violência. Então, imaginem vocês que não precisamos abraçar a situação de indignação, de irritação, de inconformação, de mal-estar, sem usar do campo do discernimento e do bom senso, utilizando, claro, o filtro do sentimento. Por outro lado, aquelas pessoas que trabalham só no campo do sentimento, o sentimento excessivo, sentimento sem razão, nós estamos falando de sentimentalismo. Sentimentalismo sem razão, ou seja, sentimento sem a razão, nós estamos falando de adoecimento. Nós estamos falando de posse, de ciúme, de egoísmo. Se nós estamos falando de sentimento excessivo, ou seja, sem razão, sentimentalismo. Sentimentalismo sem razão, nós estamos falando de posse, de adoecimento. Se nós abordamos ainda nenhuma faceta da razão, esse sentimento também caminha para a violência. E vocês já escutaram manchetes de jornal dizendo: pessoas que mataram por ciúme. Sentimentalismo.
A gente escuta manchetes de jornal e estamos vendo pessoas estimulando os outros baseado apenas no seu estado patológico, que se nós somarmos razão e sentimento, se somarmos razão e sentimento, sem o mínimo de uma fração de um contaminando o outro, o ideal é termos as duas asas do processo evolutivo. Razão e sentimento se equilibrando 50-50. Mas se tiver 60 do sentimento e 40 da razão, ou vice-versa, 70 de um e 30 do outro, mas se tem uma margem para transitar, nós conseguimos localizar o equilíbrio. Mas, se nós levamos tudo para o campo da razão, do racionalismo, da agressividade, caminhamos para a violência. Se caminhamos no campo do sentimento para o sentimentalismo, para a patologização do sentimento, para a violência, para a agressividade, para o ciúme, para a posse, também caminhamos para a agressividade. O que significa perfil psicopático. O psicopata é aquele que não tem limite. Ele não caminha nem no campo da razão e nem no campo do sentimento. Ele defende apenas os próprios interesses. Ele não tem limite. Infelizmente, hoje nós temos centenas de milhares de perfis psicopáticos dirigindo o nosso país, dirigindo empresas, dirigindo famílias, dirigindo a conduta moral antiética da criatura. A revista super interessante lançou há muito tempo atrás uma matéria que eu acho muito rica no estudo, onde ela traz várias informações a respeito desta determinação psicopática trazida por algumas criaturas, aonde, se eu não me engano, a matéria se chama Psicopata, existe um do seu lado. Vocês vão fazer as pesquisas e vão encontrar, e esta matéria, ela traz questões sociais, mas também traz questões técnicas. Pessoas que não têm limite, que não respeitam a doença do miserável, que não respeita a fome daquele que está lamentando não ter o pão do dia. Eu não estou falando de várias refeições, eu estou falando de um pão, um numeral. Então vocês imaginem, quando a indignação começa a tomar conta do estado íntimo e a gente parte para o movimento da revolta sem reflexão, nós caminhamos invariavelmente para a violência. E quando não saímos da violência para com terceiros, caminhamos para a violência interna, aonde a gente se agride. No parágrafo seguinte, o irmão José coloca para nós assim: não consintas, pois, que qualquer sentimento de indignação se demore contigo no protesto verbal ou silencioso contra injustiças que observes sendo cometidas. Não permitas, não consintas que qualquer sentimento de indignação ganhe força dentro de você. Não permitas. Ah, mas então para que a gente se indigna? A gente se indigna para que nós saibamos filtrar aquilo que está certo e que está errado. Aquilo que pode, aquilo que não pode. Aquilo que deve, aquilo que não deve. Por isso que a gente se indigna. Por isso que a gente se indigna. Então, veja, quando a irmã Sidufo fala para nós no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 2 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, intitulado Ética da Transformação, se não for o 2, vocês me perdoem, mas o capítulo se chama Ética da Transformação, ela faz várias colocações. Entre o movimento ético da transformação, eu posso me indignar, mas filtra, porque se você caminha um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 anos com a indignação, você adoece o seu estado íntimo, adoece o seu corpo como reflexo do seu psiquismo perturbado.
por causa de uma indignação de condutas que você não se liberou. Então é importante a gente se indignar? Sim, é importante. Porque a gente indignado, a gente dá conta de rever posturas, de mudar posicionamentos. Então é importante a gente se indignar. Mas, veja bem, o capítulo 6 de Lucas, no versículo 45, Jesus diz para nós assim: eu posso não me lembrar do versículo todo, mas o trechinho que eu preciso, eu vou trazer para vocês. Quando ele fala, o bom homem traz boas coisas do seu coração. E aquele que traz consigo, ou a má pessoa, tira as más coisas do seu coração. O versículo traz para nós essa ideia. Eu não me lembro ipsis literis do jeito que ele está colocando. Entretanto, a frase que eu preciso tirar deste versículo, ele coloca: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Olha, o versículo inteiro traz essa ideia, mas eu preciso do finalzinho do versículo. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de indignação, você não vai dar conta nem de dialogar nesse movimento que nós estamos vivendo hoje. Você não dá conta. Você não dá conta porque você está alimentando há dias a indignação, há meses, há anos, às vezes décadas de indignação. Pois a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, revitaliza o seu estado íntimo. Revitaliza. Muda as posturas internas para que você tenha diálogos saudáveis. E aí no versículo seguinte, no parágrafo seguinte, irmão José diz para nós assim: manifesta-te sim, quando julgues oportuno. Ele não está dizendo para a gente abraçar o silêncio omisso de muitas massas. Como diz Zé Ramalho, vida de gado. Ele não está dizendo isso. Para a gente abraçar o silêncio da omissão, dizendo que isso é pacifismo. Isso não é pacifismo. Pacifismo é aquele que busca a paz. Isso é passividade. É aquele que está inerte, é aquele que não luta. Isso é passividade. Então olha o que ele coloca: manifesta-te sim, quando julgues oportuno, em defesa do que consideras correto. Aquilo que você considera está numa conversa justa, que não tem agressividade, que não tem violência, que não tem determinação de que você tem que ficar calado e respeitar apenas a forma do outro se manifestar, que não tem nenhum tipo de mal-estar. Manifesta-te quando julgues oportuno, em defesa do que consideras correto. Mas não deixes que os resquícios de sombra, olha o passado de novo, porque a tendência nossa é trazer tudo à baila. Não deixe que os resquícios de sombra que ainda possam existir em ti voltem a prevalecer sobre a luz que vens acendendo no coração. Veja, não deixe que aquilo que está lá no fundo, que está te incomodando, acenda e comece a tumultuar o ambiente familiar. Eu já estou com acesso a famílias que já estão se degladiando. Eles estão se degladiando não é porque simplesmente o outro não aceita a postura que eles estão trazendo. É porque eles não entendem que o outro tem o direito de pensar diferente. E todos nós temos o direito de pensar diferente. Mas o que ele está colocando? Saia do conformismo. Saia da omissão. Entretanto, não permita que este sair traga aquele mal-estar, aquele lamaçal de situações que a gente criou no passado longínquo, mas que ainda grita no nosso inconsciente profundo. E aí, eu estou me lembrando aqui de uma colocação de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, quando
ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha se não tem a ver com este parágrafo e com o momento que nós estamos vivendo hoje. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Significa o quê? Este mundo precisa de se envolver com o processo de mudança, mas este aqui também precisa se envolver. Eu não posso achar que o mundo um dia será do jeito que eu penso. E eu não posso achar que eu tenho que me adequar à forma que o mundo pensa. Não, nós temos formas diferentes de pensar. Então, quando Paulo coloca, não vos conformeis com este mundo, nós podemos extrapolar. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, luta, manifesta-te, se posicione, saia do silêncio omisso, saia da covardia de não se posicionar, saia desse movimento acovardado, aonde você não coloca o seu ponto de vista, a sua espiritualidade, independente de religiosidade, a sua maneira de sentir e de pensar, a sua forma de agir. Saia desse movimento acovardado onde muitos estão escondidos. Saia desse movimento. Mas não permita, entretanto, olha como ele coloca: não deixes que os resquícios de sombra que ainda possam existir em si se avaliem e você vai saber se existe ou não. Porque determinadas discussões a gente vai ficando tão inflamado que a gente pode partir para um campo agressivo que muitas vezes a gente achou que já estava tão adormecido, que já estava esquecido em passado distante. Mas não está esquecido em passado distante, basta a pessoa nos inflamar. Então o que ele coloca? Não permita então que este mundo ganhe essa força negativa em relação àquilo que está sendo colocado. Não vos conformeis com este mundo. E ele diz assim: domina-te em teus impulsos agressivos. E aí nós vamos voltar à colocação do Livro dos Espíritos. Domina-te em teus impulsos agressivos, porque a verdade não carece de quem a defenda com as mesmas armas com que a mentira pretende se impor. Traz isso para o movimento político atual. Traz isso, para e pensa. Pensa. Domina-te em teus impulsos agressivos. Não é você dominar os teus impulsos agressivos e favorecer aqueles que têm impulsos agressivos, porque você não se agride, mas favorece aqueles que agridem. Domina-te nos teus impulsos agressivos, mas não favoreça a agressividade na terra. Nós não estamos falando de todos os países do mundo, porque não temos esse acesso, mas esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que para que o mundo não se envolva com a violência. E aí, o que o Livro dos Espíritos coloca para nós no finalzinho da conclusão, da última parte, conclusão do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho diz para nós assim: jamais os bons espíritos legitimaram o assassinato e a violência. Jamais os bons espíritos legitimaram o assassinato e a violência. Então, olha, ele diz: domina-te em teus impulsos agressivos, porque a verdade, ela não carece de quem a defenda com as mesmas armas que a mentira pretende se impor. A verdade existe. Quem não desfrutar dela hoje, desfruta amanhã. Quem não desfrutar amanhã, desfrutará daqui a 2000 anos. Gente, nós estamos desfrutando da verdade que nós estamos tendo acesso hoje. Quando Jesus colocou em João, no capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós estamos lutando para nos libertarmos das mazelas internas que estamos trazendo há séculos. Verdade essa que ele trouxe há 2000 anos atrás e a gente não desfrutou. A gente não desfrutou. Ora, quando ele coloca que os bons espíritos jamais comungam com violência,
com agressividade, com assassinato, ele está trazendo para nós essa outra visão do irmão José. Coadunando com a colocação de Santo Agostinho, vocês estão entendendo? E aí ele encerra para nós dizendo assim: e se, porventura, notares que a tua indignação face a este ou aquele acontecimento que não se coadune com o bem, começa a beirar os limites da intemperança, renunciando à palavra e ao gesto, procura através da prece fazer o teu mais veemente processo do inaceitável. Eu vou repetir. Se você, dentro da colocação que ele faz, se você porventura notares que a tua indignação face a este ou aquele acontecimento que não se coadune com o bem, se você notar que a sua indignação, ela está sendo exacerbada, ela está ganhando vulto, está ganhando força, e começa a beirar os limites da intemperança. Porque se está ganhando força a indignação, gente, ela já se deslocou do bem. Mas começa a beirar os limites da intemperança, da oscilação de humor. Começou a beirar os limites da intemperança, renunciando à palavra e ao gesto, ou seja, você parte para agressões, inclusive físicas, ameaçadoras. Você parte, inclusive apunhalando armas, quando a sua própria língua já não é a arma mais felina que você carrega consigo. Se você tem esse movimento de intemperança, aí o que ele coloca? Procura então, através da prece, fazer o teu mais veemente processo do inaceitável. Ou seja, se prenda então à oração. Se prenda à oração. Recue diante daquele movimento agressivo. Recue diante daquele movimento de indignação que está pressionando movimentos sociais, movimentos familiares, movimentos acadêmicos, movimentos religiosos para a agressividade, para a violência, para a mentira, para os excessos de toda ordem. E se você sente que você está estimulando ainda mais e a indignação está ganhando força dentro de você, recue e se envolva apenas com a oração. Não é o recuo omisso, volto a afirmar. Recue para se envolver com o movimento de oração. Por quê? Orai e vigiai, para que as trevas não te apanhem. Esta é a orientação de Jesus. Esta é a orientação de Jesus. Se eu não me engano, no capítulo 12 de João, no versículo 35, essa é a orientação de Jesus. Vigiai, pois, num outro momento, quando Jesus está conversando com os discípulos, ele coloca para nós, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Ele está propondo o quê? Oração. Vigiai para que as trevas não te apanhem. Oração. Comunga com a espiritualidade. Entra em sintonia com os espíritos, porque a sua indignação está ganhando força. E ela está ganhando força de tal maneira que você está iniciando movimentos agressivos que já existem. A verdade não precisa da sua defesa. O Cristo não precisa da nossa defesa. Tome a verdade para si e trabalhe em favor dela. Se você está em grupos, está em reuniões, você pode conversar, discutir, dialogar, trocar ideias, concordar, discordar, mas acima de tudo, respeitar. Isso é verdadeiro, isso é sincero, isso é justo, é honesto, isso é leal. Mas se você começa a ter que pressionar o outro para te atender, agredir o outro, incentivar a violência de qualquer espécie, silencia, retoma 2, 3 passos atrás, o movimento da oração.
Em algum momento dessa caminhada, você esqueceu da sua sintonia com Deus e você abraçou as lides íntimas de trabalhos danosos que você construiu em passado longínquo. Atentemo-nos para o movimento que o país está vivendo na época atual. Indignemo-nos todos, mas em cima da indignação, façamos o melhor, de conformidade com o bom senso, com o discernimento que estamos aprendendo dia a dia. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que esteja valendo as nossas reflexões. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos.